estar aqui com vocês. Versículo de número 11. Enquanto os meus irmãos estão localizando o texto, eu quero honrar a Deus por estar aqui e por ser também recebido sempre pelo pastor Carlos Dias, juntamente com esse ministério abençoado. Deus continue abençoando o Senhor. Estou mais brilhante hoje os olhos. Então tá bom, o Senhor falou, está certo. Amém. Honrar a Deus pela vida de todos os amigos e os pastores que estão aqui. Deus abençoe essa igreja querida. Meu desejo é que você saia daqui melhor que você chegou. Abençoado, fortalecido, conscientizado e cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Pastor Cláudio, muito obrigado também. E a todos de modo geral. A palavra de Deus diz assim: nós temos hoje um triplo propósito, né? Nós estamos no culto de encerramento de uma festa de missões, de congresso de missões. A gente parte do princípio que existe um conceito de conscientização. Nós também estamos no culto de domingo à noite, onde nós recebemos também muitos visitantes, e também tem a consagração dos obreiros. Eu quero orbitar nesses 3 pontos aqui nessa minha palavra e quero ser objetivo. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. O mais moço deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Diga bem forte: porcos. É a primeira vez que esse animal aparece no texto. Outros 2 vão aparecer aí, esteja bem atento. Versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Quem comia bolotas? É a segunda vez que o animal aparece. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vistam-no, ponham-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Versículo 23, o segundo animal vai aparecer aí. E trazei o bezerro cevado. Diga: o bezerro cevado. E matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o que, irmãos? É a segunda vez que ele aparece, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Matou o quê?
ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi. Quem diz amém? Amém. Antes de você assentar, por favor, diga comigo bem forte: porcos, um cabrito, um bezerro cevado. Diga para o seu vizinho: porcos, um cabrito e um bezerro cevado. Tome o seu assento e vamos à palavra de Deus nesse momento. Aleluia. A leitura que nós fizemos é uma leitura conhecida nas 42 parábolas de Jesus. É certo que a parábola do filho pródigo é uma parábola que ganha notoriedade. É talvez a parábola mais conhecida entre todas as que Jesus ensinou. Jesus não foi o único a comunicar seus ensinos através dessa ferramenta de ensino, de parábolas, mas com certeza é o que mais se utilizou dessa ferramenta. Os evangelhos estão recheados delas, que carregam sentidos e pelo menos duas mensagens principais. As parábolas ou estão falando do reino dos céus, ou estão falando do reino de Deus. Reino dos céus, uma geografia, um lugar, o porvir, a eternidade, a santa cidade para onde nós estamos indo. Reino de Deus, manifestação dos princípios de Deus aqui nessa terra, sua cultura, seus valores, isso através da sua igreja. Para essa noite especial, nós estamos posicionados em uma parábola que lida com estes princípios relacionados ao reino de Deus. E eu conheço, reconheço e admito que você já deve ter passado por aqui, por Lucas 15, centenas de vezes. Essa trilogia que compõe o Evangelho de Lucas, nesse capítulo 15, as 3 parábolas contadas por Jesus, são muito conhecidas. Se a do filho pródigo tem know-how e um conhecimento tão vasto, de igual forma também a parábola contada por Jesus acerca de um pastor que tinha 100 ovelhas, perde uma, deixa 99 no deserto e vai em busca da ovelha perdida. Uma outra parábola aparece também nesse capítulo, a parábola da dracma perdida. Uma mulher que tinha 10, perdeu uma, revirou a casa, varreu, iluminou, encontrou e celebrou pelo encontro. Essa trilogia de Lucas 15 admite alguns contextos e alguns princípios que são simétricos, são iguais. Por exemplo, quando você lê a parábola da ovelha perdida, você sabe que o texto está tratando sobre uma perda. Quando você lê a parábola da dracma, é evidente que o texto está tratando sobre uma outra perda. Quando você olha para a parábola do filho pródigo e encontra nela os 2 irmãos, você percebe que o texto também está falando sobre perda, ou pelo menos sobre perdidos. No caso do mais novo, perdido fora. No caso do mais velho, perdido dentro. Mas é certo que o capítulo inteiro está falando sobre coisas que se perdem, ou dentro de casa, ou fora de casa. Se você compara as 3 parábolas, você percebe também que a parábola da ovelha parece representar o irmão mais novo, que como a ovelha saiu da casa, que como a ovelha está perdido lá fora, que como a ovelha é encontrado e é aceito de volta no aprisco ou em casa. A parábola da dracma representa muito bem o irmão mais velho, que como a dracma nunca saiu de casa, que como a dracma está perdido dentro. E estes valores nos estabelecem o controle de Deus quando o assunto é a salvação do homem, porque as 3 parábolas
encerram com júbilo pela salvação. Quando o pastor reencontra a sua ovelha, coloca nos ombros e volta para casa, ele volta cantando este hino: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. E aí Jesus adiciona um comentário dizendo que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando você lê desta mesma maneira a parábola da dracma, a mulher encontra e ela canta o mesmo hino: alegrai-vos comigo, achei a minha dracma perdida. E Jesus adiciona dizendo: há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando você vê o pródigo de volta, e o pai fazendo festa, e o pai autorizando música, e o pai mandando matar o bezerro, e o irmão mais velho entendendo a história, o pai celebra na mesma proporção e diz: era justo nos alegrarmos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi. Eu preciso dizer a quem me acompanha esta noite que a história pode começar com uma dracma perdida, com uma ovelha perdida, com um filho perdido, mas ela não vai terminar com coisas perdidas. Se Deus está no controle da nossa história, se Deus está no controle da pregação do Evangelho, se Deus está na vanguarda e no comando da sua obra missionária, o Espírito está em busca de ovelhas. Jesus está em busca de dracmas. Cristo ainda receberá de volta filhos. Eu não sei com quem, para quem ou sobre quem, mas eu preciso afirmar a vocês esta noite que, por mais que sejamos comissionados a fazer missões, a missão em primeiro momento é de Deus, porque a palavra é divina, o Evangelho é divino, o alcance é feito pelo próprio Deus. Quem convence o pecador não é a metodologia do missionário, do pregador, é o próprio Deus. Quem perdoa-lhes os pecados, quem escreve o nome no livro da vida, quem o transforma integralmente, plenamente, completamente, é Deus. E Deus não falha, Deus não erra, Deus não faz nada pela metade. Eu estou crendo junto com essa igreja missionária que Deus alcançará suas ovelhas, Deus alcançará suas dracmas. Dê glórias a Deus por isso. Deus trará de volta os seus filhos. Quantos podem louvar o nome de Jesus? Diga comigo bem forte: minha ovelha. Diga mais forte: minha dracma. Diga mais forte: meu filho. Vamos de novo, diga: minha ovelha, minha dracma, meu filho. A ovelha está perdida, mas ainda é dele. A dracma está perdida, mas ainda tem dono. O filho está perdido, mas ainda tem pai, tem casa, tem referência, tem para onde voltar. Estou pregando para alguém. O Senhor é o dono da história. E por mais perdido, enrolado e atolado que o homem esteja, no céu Deus ainda o chama de minha ovelha. Vai voltar. Se você tem uma aleluia melhor, eu preciso dizer que não virou bode, é ovelha. Não virou cabrito, é ovelha. Louvado seja Deus, ovelha do Senhor. Se você tem alguém na sua família, na sua casa afastado, se eu estou pregando para alguém aqui que se esquivou, receba essa palavra. Por mais atolado que você seja, o diabo não mudou a maneira como Deus te vê, te enxerga, te trata e te observa esta noite. Onde estão as ovelhas do aprisco de Jesus de Nazaré? Ainda é ovelha, ainda é dracma, ainda é filho. Mas há uma linguagem clara nessa leitura. As duas primeiras parábolas, a da ovelha e a da dracma, servem como introdução para a maior delas. Isso é, as duas primeiras parábolas constroem a base do argumento final de Jesus
que é a parábola do filho. Cadê vocês? Do filho? Conhecemos a parábola do filho pródigo. Porém, deixa eu lhe dizer duas coisas sobre ela. Número um, quando você lê esse texto e vai a ele na perspectiva de encontrar apenas o filho pródigo, você se frustra. Por quê? Porque Jesus já começa a mostrar que por mais que a parábola seja conhecida como parábola do, seu singular, filho pródigo, Jesus começa a narrar a parábola assim: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Então esta não é a parábola do filho pródigo, apesar de conter a história de um pródigo, apesar de nela encontrarmos um pródigo. Esta, na verdade, é a parábola dos filhos. E é bom dizer isso a quem está me acompanhando, porque se o assunto for pródigo, vamos resolver isso aqui hoje. Porque geralmente, pelo número de vezes que lemos e ouvimos mensagens aqui, nós temos quase a tendência de gerar um significado à palavra pródigo quando ouvimos ou dizemos ela. Quando alguém diz pródigo, filho pródigo, filha pródiga ou algo do gênero, a gente traz o significado de que pródigo é arrependido, pródigo é quem volta, pródigo é quem cai em si, pródigo é quem se arrepende e regressa. Mas pródigo, pelo menos a etimologia da palavra, a palavra pródigo não significa nada disso. A palavra pródigo significa aquele que gasta muito, gasta tudo, gasta sem pensar no amanhã. Veja como Jesus é simétrico e perfeito quando ele apresenta esse pródigo. Por isso, por 2 vezes, versículo 13 e 14, falando do pródigo, Jesus diz assim: e ali desperdiçou sua fazenda, gastou. Versículo 14, no tempo da sobre o pródigo, Jesus diz: e havendo gastado tudo, porque pródigo não é arrependido, pródigo é quem gasta muito, gasta tudo, gasta sem pensar no amanhã. Como eu estou num ambiente de pessoas inteligentes e cheias do Espírito Santo, pelo menos na perspectiva do filho mais novo, eis um pródigo que gastou tudo que recebeu, que gastou tudo que tinha, que não investiu, que não se planejou, que não organizou-se, que está zerado e vai parar no meio dos porcos. Só que se você olhar com cuidado para a parábola, você verá que nós temos aqui pelo menos 2 pródigos. O primeiro é o conhecido, é o clássico, é o filho mais novo. Mas o segundo, não é o filho mais velho. Porque se tem uma coisa que o filho mais velho não faz é gastar. Ele não sabe nem o que tem e o pai tem que explicar para ele: tudo que eu tenho é seu, tudo que é meu é seu. O mais velho não é pródigo, não sabe nem o que tem e não gasta nada. Quem seria o segundo pródigo desta parábola? O primeiro gasta de modo negativo, vivendo dissolutamente. E o segundo, que gasta muito, que investe algo, que não calcula, é o pai. O pai também é pródigo. Ele gasta, pastor, gasta muito, gasta tudo. Enquanto o filho volta, ele não calcula nem o preço do bezerro cevado, mate. Investe alto no retorno do filho. Gasta sem reserva quando o assunto é perdoar. Gasta sem reserva quando o assunto é acolher. Gasta e gasta alto quando o assunto é trazer o seu filho de volta ao seu devido lugar, com honra, com alegria e com festa. Eu preciso dizer para alguém que trouxe glória a Deus, que isso aqui é a cara de Deus. Isso aqui é o retrato do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão comigo? Isso é o retrato do Altíssimo, que quando foi te salvar, quando foi me salvar, não mandou nada paralelo, não ficou calculando e tentando economizar nada, mas deu o seu melhor, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, vocês estão me ouvindo, não pereça,
mas tem a vida eterna. Levante assim a sua mão comigo. Você é resultado de um Deus que investiu pesado em você, gastou muito. Segure a sua mão. Tem alguém me ouvindo aqui que ele investiu pesado para tirar da droga, do crime, da loucura, da noitada, dos vícios, das mãos dos demônios, da depressão, da opressão. Abra a tua boca, celebre a Deus. O nosso Deus é pródigo, o nosso Deus gasta. Quantos celebram a Jesus pela grandiosa salvação? Mas não é só isso, porque a parábola do pródigo, na verdade, é a parábola dos filhos. Vamos lá, a parábola dos filhos. E me permita aqui, pastor Carlos, chamar esta parábola, pelo menos nesse minuto, de parábola dos filhos problemáticos. Porque se tem uma tensão nessa parábola, ela está relacionada aos filhos. E nenhum dos dois é bom aqui. Os dois dão problema. O mais novo dá problema cedo. O mais velho dá problema depois, mais tarde. O mais novo dá problema saindo. O mais velho dá problema ficando com a motivação errada. O mais novo dá problema perdendo o que tem. O mais velho dá problema por sua imaturidade. Sua idade não combina com a sua cabeça. E se você olhar com cuidado para a parábola, quem dá problema são os filhos. Eu não quero que você gere uma discórdia, nenhum problema, mas eu gostaria que você fosse igreja nesse momento, mais uma vez, como vocês são, e dê um toque aí nesse irmão querido que está perto de você, e diga para ele assim: quem dá problema são os filhos. Quem dá problema são os filhos. Se você tiver comunhão e intimidade com ele, diga: é a gente que dá problema. Diga assim: é a gente que dá problema. É a gente que dá problema. A questão é que hoje não é o terno que você usa, a roupa que você usa, como é que você está aqui com cara de culto, com jeito de adorador. Não. O problema não é o pai. O problema não é a casa. O problema não é a mesa. O problema não é o que tem na mesa, pão e abundância. O problema quem dá são os filhos. É a gente que dá problema. É a gente que um dia acorda atravessado. É a gente que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. Deixa eu pregar isso aqui para quem trouxe glória a Deus aqui hoje. Pare de terceirizar o problema. O problema não é a igreja, o problema é a liderança, o problema é a liturgia, o problema não é se ele dá muito glória a Deus ou pouco glória a Deus, se tem muito fogo, se não tem fogo mais. Não. O problema é você, o problema sou eu, é a gente que dá problema. Pastor, o que eu faço com isso? Celebre, porque mesmo problemático, você tem pai, você tem casa, você está na presença de Deus. Deixa eu te dar um motivo melhor para você dar um aleluia. Mesmo cheio de manias, o Pai te ama, te aceita, te abraça, te beija, te perdoa, te acolhe. Levante a mão e glorifique o Pai. Aleluia. Quem dá problema são os filhos. Mas há uma outra questão, porque a parábola do filho pródigo, que também hoje chamo de parábola dos filhos problemáticos, na verdade é a parábola do pai. Veja vocês, que a parábola não começa apresentando filhos. A parábola não começa separando o mais novo e o mais velho. A parábola começa com um ativo, e o ativo é o pai. Está escrito: disse Jesus, certo homem tinha 2 filhos. Vamos juntos? Certo homem tinha 2 filhos. Como é bom pregar com uma igreja boa. Vamos de novo? Certo homem tinha 2 filhos. Então não começa apresentando os filhos, nem quantos são, se são 2 machos. Começa falando de quem os tem, quem os gerou, quem os possui. Certo homem. Então a parábola não começa pelos filhos, ela começa pelo pai. E como eu estou num ambiente espiritual e que ama a palavra e a Bíblia, veja que o texto que começa apresentando o pai que tem 2 filhos, começa com um filho falando. E a primeira palavra do filho mais novo não é fazenda, não é herança, não é dinheiro, não é viagem, não é fui, tô indo, não. A primeira palavra é pai. Pai, me dá. Pai, me dá. É pai. E a Bíblia diz
que o pai repartiu entre eles. E o mais novo foi para longe, gastou tudo, desperdiçou, foi parar no meio dos porcos. Olha para cá. E quem foi que ativou? Ou melhor, quem é que no meio do caos do mais novo ainda estava vivo na memória dele? Não foi o irmão mais novo, não é a casa, não é a abundância, não é o pão, mas ele disse: quantos trabalhadores de meu tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vem comigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, eu já não sou digno, me transforma num trabalhador. E Jesus disse, e ele levantou-se e foi para casa? Não. Para a fazenda? Não. Para a mesa? Não. Para a abundância? Não. E foi para o seu pai. É um parêntese, porque o pai não é só uma pessoa, o pai também é um refúgio, o pai também é um lugar, o pai também é um ambiente de segurança. Glória a Deus. E foi para seu pai. E quando ele está chegando, quem é que viu quem primeiro? Jesus diz: e o pai o viu de longe, e o pai correu, e o pai abraçou, e o pai beijou, e o pai acolheu. Aleluia. É bom pregar para gente viva. E o texto diz que o garoto está com o discurso ensaiado: peguei contra o céu perante ti. Quando ele vai dizer, ele transforma num trabalhador, o pai atravessa na frente e diz: matem o bezerro cevado, porque esse aqui estava morto, mas reviveu. Levante as duas mãos e dê um glória melhor do que esse aí. Eu não quero te constranger, mas se você puder me ajudar a entregar essa palavra, segure assim firme a mão desse homem de Deus ou dessa mulher de Deus que está perto de você e diga para ele: não é a história dos filhos. Diga isso aí para ele. Diga: é a história do pai. Não solte a mão dele e diga: não é a sua história, nem a minha história, é a história de Deus, e nela a gente nasceu, e nela a gente participa. Olha nos meus olhos aqui, não é a sua história, não é a minha história, não é a sua vida, não é a minha vida, é a história de Deus, é a história do Pai, é sobre ele. E aqui acaba a nossa vaidade, e aqui acaba esse besterol, e aqui é desconstruído todo espírito de soberba, porque é sobre o Pai. Quem é que tem os filhos? O Pai. Quem é o dono da casa? O Pai. Quem é que tem a grana? O Pai. Quem é que pode dar? O Pai. Quem é que vê? O Pai. Quem é que abraça? O Pai. Quem é que perdoa? O Pai. Quem é que insiste no o Pai? É sobre ele e não é sobre nós. Levante a sua mão direita e dê maior glória a Deus nesta noite. Termina aqui. É sobre ele, sobre ele, sobre ele, sobre ele, sobre ele, sobre ele. Por que a gente prega sobre ele? Por que a gente louva para ele? Por que a gente está aqui para a glória dele? É para alguém que trouxe aleluia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E na história do Pai, 3 animais. Quantos? 3. Por 2 vezes a Bíblia fala dos porcos. Não são 3 nem uma, 2 vezes. A primeira, quando o moço foi trabalhar apacentando corpos. A segunda, quando olhando para as alfarrobas e bolotas, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os comiam. O cabrito aparece no final do texto, na declaração do irmão mais velho: trabalho para ti há tanto tempo, nunca desobedeci o seu mandamento, e o Senhor nunca me deu um cabrito. O cabrito não aparece 2 nem 3, uma vez só. O cabrito aparece uma vez, os porcos 2 vezes. Agora o bezerro cevado é outro nível, é outra conversa, é outro know-how. Primeiro que ele começa com a indicativa de único. O irmão mais novo, na declaração do irmão mais novo,
Ainda a declaração do irmão mais velho, a primeira vez que ele aparece no texto, ele está nos planos do Pai, no desejo do Pai, no decreto do Pai, na ordem do Pai. Matem o bezerro. A segunda vez que ele aparece, ele está na argumentação do servo que conta a notícia para o irmão. Está sabendo não? Seu irmão voltou para casa são e salvo, e teu pai mandou matar o bezerro. Já reparou isso? Que ele não fala do anel, nem da sandália, nem da roupa, mas conta do bezerro. A terceira vez que o bezerro aparece, está na imaturidade do irmão mais velho. Para quem gastou tudo com as meretrizes, o Senhor dá o bezerro cevado. 3 coisas que eu tenho para lhe dizer e encerrar. Número 1, porcos. O que é isso? É a oferta do diabo para a minha geração. É a oferta do diabo para aqueles que não querem o Pai. Eu preciso dizer uma coisa para quem tem aleluia. Onde estão os porcos? Na casa do Pai? Não, você não encontra eles. Onde eles estão? Na terra longínqua. Porque na casa do Pai não tem porcos. Aqui não tem alfarroba, bolotas. Deixa eu minerar esse texto. Aqui a gente não vive de farelo. Aqui a gente não vive na sujeira. Aqui tem abundância. Cadê a mão que você levanta para dar glória a Deus? Onde ela está? Segura ela lá em cima e receba isso. O menino viveu no meio dos porcos. Segura a mão. Trabalhou no meio dos porcos. Mas no dia que foi ensaiar comer a comida dos porcos, ele lembrou da mesa do Pai. Por quê? Porque quem já comeu o pão que o Pai dá, nunca se satisfará com bolotas. Nunca será completo. Alguém deve estar me entendendo aqui. Você pode sair da igreja, chutar o balde, mergulhar na lama, praticar o que você quiser. Nada se compara ao banquete de Deus que nos é servido. Mas pode louvar o nome de Jesus. Diga bem forte comigo: eu não preciso dos porcos. Diga: eu tenho Pai, tenho casa. Agora eu preciso dizer que o segundo animal do texto é um cabrito. É um? E esse cabrito não está nem na terra longínqua, olha para mim, nem na casa do Pai. Onde o cabrito está? Na mente de um imaturo. Olha para mim, que tem idade, mas não tem maturidade. Olha para cá e eu termino. Eu trabalho há tanto tempo, eu nunca desobedeci o mandamento, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Para quê? Para me alegrar com os meus amigos. Eu não sei se você percebeu, mas ele ficou na casa do Pai não por causa do Pai. As motivações desse filho que fica não é o amor ao Pai, mas ele está ali por causa de um cabrito. E eu preciso dizer isso com cuidado, com zelo, mas honrando o nome do Senhor. Nós não ficaremos aqui por causa de um retorno. Isso aqui é um tipo de uma geração que trabalha por Pai não porque ama, mas que vai ser honrado ou respaldado de alguma maneira. E se tirar o cabrito dele, ele desvia. Olha para mim. E se arrancar o cabrito dele, não dá glória a Deus mais. E se tirar o cabrito dele, ele vai lá e abre outra igreja, inicia outra coisa, que ele não está aqui por causa do Pai. Peguei pesado. Ele está aqui por causa do cabrito. Segure a mão de alguém que está perto de você e diga para ele assim: se arrancar o cabrito de você, você dá glória a Deus ainda? Não solte ele não, diga assim: tirar você do conjunto, da liderança, você continua crente, dizimista e fiel? Acabou, glória a Deus. Eu estou preocupado, hein? Se mudar você de departamento, se te colocar de canto por um mês, se não citar o teu nome, você continua aqui. Você continua aqui. Levante a mão. Só aqueles que estão aqui por causa do Pai. E quem fica por causa do Pai é assim: se tiver cabrito, eu fico. E se não tiver, eu fico também. E se citar seu nome, eu dou glória a Deus. E se não te honrar, eu dou glória a Deus também. E se te consagrar esse mês, essa semana, o ano que vem, se não considerar tudo resolvido, meu negócio é Jesus. Eu amo o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Levante a mão direita
assim comigo e diga: não precisamos de porcos. Agora declara com força, que aí tem que ter fé aí. Diga: não estou aqui por causa do cabrito. Estou aqui por causa de Deus. É verdade isso? É verdade isso? É verdade isso? É verdade isso? Agora eu quero ver se você ainda está ligado. Porque eu só falei de 2 animais, eu volto no terceiro. Alguém se lembra? Alguém se lembra? Mais forte, alguém se lembra? Ah, esse é bom. Esse é bom porque porcos aparecem 2 vezes no texto. O cabrito aparece uma vez. Porcos no plural, o cabrito no singular. Agora, quando o texto vai falar do bezerro, o texto destaca, é único. Ou é um bezerro, mas é um bezerro de cevar. E cevar é engordar. E engordar leva tempo. Olha para mim, pelo menos o bezerro. Do ponto de vista bíblico, o que o texto está mostrando é que o pai estava engordando esse animal com um objetivo. O bezerro cevado é engordado para alimentar uma festa que será dada numa ocasião especial. Ocasião o quê? E vou dizer isso esta noite, encerrando as minhas palavras: não há ocasião mais especial do que esta. Um filho voltando. O melhor e maior dia da sua vida foi o dia que você levantou a sua mão cansada e veio ao altar de Deus e diz: eu reconheço, Ele é o meu único e suficiente Salvador. O Pai matou um cordeiro. E deixa eu dizer 2 coisas para quem tem um aleluia mais forte. Número 1, um inocente morreu para você voltar a ser filho, para você ser aceito de novo. Número 2, há 2000 anos o Pai inaugurou uma festa. E ele começou ela no alto de uma montanha chamada Gólgota. Quando ele matava o bezerro cevado, que é um tipo de Jesus Cristo. E o nome da festa é essa: festa do perdão. Quem entra nela, sai dela purificado, restaurado, aceito, acolhido e perdoado. Eu não venho esta noite lhe prometer 1 quilo de vitória, mas eu lhe apresento Jesus Cristo, o sacrifício do Pai para salvar a humanidade. Quantos estão nessa festa? Quantos estão nessa festa? Eu te pego comigo rapidinho. Aleluia. Eu não preciso de porcos. Vamos juntos? Eu não preciso de porcos. Vamos com força? Eu não preciso de porcos. Diga com mais força: eu não trabalho pelo cabrito. Eu não trabalho pelo cabrito. Se alguém perguntar por que você está aqui hoje, crente, salvo, cheio do Espírito Santo, sendo consagrado, adorando a Deus, a resposta é: um inocente morreu no meu lugar. O Pai matou um bezerro para uma ocasião especial. Nós fomos salvos na pessoa de Jesus. Se você está do lado de um filho de Deus, você está do lado de um irmão. E se tem uma coisa que irmão precisa de perdão, segure a mão dele assim, por favor. Deixa eu terminar. Eu preciso lhe dizer 2 coisas. O Pai está na casa e você também está em casa. Você pode levantar a mão assim desse filho perdoado com a sua? Olha que cena linda. Se você já foi perdoado, o que te impede de orar em línguas agora? O que te impede de dar glórias a Deus com a sua alma agora? O que te impede de louvar e exaltar o Todo-Poderoso agora? Pai, eu te peço um sinal aqui dentro dessa casa em nome de Jesus.
pode ser